Fala palestrino, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, depende da hora aí que você está assistindo esse vídeo. Vamos lá, que tem muita notícia de Palmeiras, muita notícia de futebol brasileiro, jogos importantes no dia de hoje, né? E a gente está aqui para trazer tudo para você. E se você está chegando agora nesse canal, já se inscreve, já deixa o seu like, deixa aqui depois os comentários dos palpites dos jogos de hoje e também comenta aqui pra gente se você gostou da nossa nova introdução, da nossa nova vinheta que está chegando agora. Então vamos lá. Vamos começar falando da renovação do senhor Abel Ferreira. Abel Ferreira, que renovou até 2027 com o Palmeiras, não cumpriu com a palavra com a qual ele tinha dado, falando que se não ganhasse nada esse ano, que ele iria embora do time do Palmeiras, né, que seria um prazer para ele ser demitido por uma mulher, mas não é isso que aconteceu. Para a alegria de muitos, para a tristeza também de muitos, né? Porque tem muita gente que não concorda com a permanência do senhor Abel Ferreira, principalmente pela queda de rendimento que o time teve nos últimos meses, tá? Principalmente se considerar o mês de novembro, que foi o mês que o Palmeiras perdeu tudo, ganhou pouquíssimos pontos no Campeonato Brasileiro, e também pela atitude covarde de ter abandonado o Campeonato Brasileiro antes da hora, tá? O que eu tenho para dizer é que eu não sou do time fora Abel, eu sou um grande apreciador não só do trabalho do Abel, mas como da pessoa Abel. Mas a gente tem que lembrar, senhor Abel Ferreira, que ninguém quer saber se você é um cara maneiro, se você é um cara da hora. A minoria das pessoas que estão aqui torcendo por você e pelo Palmeiras conhece o senhor. O que elas querem saber é que o senhor é um baita de um técnico e que você tem que fazer esse time jogar bola. Então ninguém está querendo saber se o seu grupo de jogadores são bons homens, se são bons maridos, se são bons filhos, bons irmãos, bons pais. Ninguém quer saber disso. A gente quer saber daquele velho Abel Ferreira, do Velho Testamento, que está do lado do campo, está enchendo o saco de juiz, está perturbando a cabeça, nos bastidores está enchendo o saco e que está fazendo, sobretudo, o time do Palmeiras jogar bola. É esse Abel Ferreira que o torcedor do Palmeiras quer ver. Tá? Então, independentemente se o torcedor do Palmeiras está feliz ou triste, o que eu tenho certeza absoluta é que no ano de 2026 não vai faltar entrega da nossa torcida para apoiar esse time, mais uma vez. Tá? Então, Abel Ferreira, calce a sandalinha da humildade, reveja o que o senhor fez de errado no ano de 2025, que não foram poucas coisas, foi muita coisa, foi muita decisão errada, né? E essas decisões erradas passam muito também pelo extracampo, tá? Quando o senhor decide, por exemplo, minimizar derby, quando o senhor fala que derby é só mais um jogo, para o palmeirense não é, derby é campeonato à parte pra gente, a gente gosta de ganhar derby. Quando você fala que perder para o Flamengo é uma coisa normal, porque a gente não é, não é. Então, assim, você pode estar na pior fase possível. Se você vencer o Flamengo, a torcida está de boa com você. Né? Então, não é normalizar jogos grandes. Tá? É começar a vencer jogos do G6. É começar a vencer os principais times do Brasil, porque só vencer time pequeno não dá. Esse ano o senhor foi segundo colocado porque o senhor não venceu os times grandes. Porque se você ganha um jogo do Flamengo, esse ano você era campeão. Se você decide não entregar o campeonato no final do ano, você era campeão. E é para isso que o senhor é muito bem pago, para fazer esse time jogar, tá? Para fazer o time jogar, para não ser para ser pai dos jogadores, para ser um treinador de futebol. É isso que o torcedor do Palmeiras espera do senhor. Então, acho foda a sua filosofia de vida, acho foda os seus métodos de trabalho, porém, eles precisam dar resultado. Se você quiser ser pai dos jogadores e os caras jogarem bola, pô, massa. Se você não quiser ser pai dos jogadores e o futebol render, massa. Ninguém tá querendo saber se os caras são bons homens, bons filhos, bons pais, bons irmãos, bom que for bom. Eles querem saber de bons jogadores. Jogadores que pisem dentro das quatro linhas e dão resultado.
Beleza? Então, boa sorte nos 2 próximos anos. Lembrando que o contrato que ele assinou não tem cláusula de multa de rescisão, multa rescisória, ou seja, a qualquer momento, tanto o Palmeiras quanto o senhor Abel Ferreira pode encerrar esse vínculo sem ninguém ter que pagar multa para ninguém. Beleza? Então vamos para o próximo assunto de hoje, que são os jogos, né? Hoje nós temos muitos bons jogos, tá? Começando às 2 horas da tarde por Flamengo e Cruz Azul. Cruz Azul, que é um time que nós aqui do Brasil conhecemos pouco, né? Pelo menos eu acompanho pouco, né, o futebol mexicano, mas é um time, todo time mexicano, né? O futebol mexicano é um futebol onde circula muito dinheiro, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, o futebol mexicano é um futebol muito rico, que paga muito bem, né? E o Cruz Azul é um time que investiu pesado para a temporada de 2025. Então, não vou falar a respeito do futebol que esses caras jogam. O que eu posso dizer é que saiu notícia na mídia mexicana que os caras davam o time do Cruz Azul como um time muito superior ao time do Flamengo, tá? Então, por toda essa pompa que eles estão colocando, tá? E pelo dinheiro investido no clube do Cruz Azul, não creio que será jogo fácil para o Flamengo. Mas sei que o Flamengo tem um baita do elenco. Estou torcendo contra o Flamengo, é óbvio, quero mais é que eles se lasquem, mas creio que o Flamengo ainda assim tenha um time competente para vencer esse jogo. Mas quero mais é que eles percam, que fique claro. Seguindo, às 17 horas, Real Madrid e Manchester City. Que jogaço de bola, tá? A minha maior expectativa, além do jogaço de bola, é ver o nosso garoto, cria da base do Palmeiras, Endrick, talvez em campo, né? A expectativa é que hoje ele possa ser titular no jogo de hoje. A gente sabe que o Xabi Alonso tem queimado o garoto, né? O garoto tem tido poucas oportunidades, poucos minutos em campo com o Xabi Alonso, e hoje existe a possibilidade real dele ser titular. Espero que ele seja e que ele, né, jogue bola no jogo de hoje para mostrar para o Xabi Alonso que ele tem vaga sim, pelo menos para estar entrando regularmente, né, durante a temporada. Beleza? Por fim, hoje de noite, se eu não me engano, às 9 ou 9h30 da noite, nós temos Cruzeiro e Corinthians, né? Que apesar de eu não gostar de ter que torcer para o Cruzeiro, hoje esse é o cenário mais óbvio, né? Hoje nós torceremos para o Cruzeiro. Mais uma vez eu quero que o Corinthians se lasque, né? E que a minha torcida na Copa do Brasil fica para o Vasco, né? Quero mais é que o Vasco vença os jogos e que o Vasco aí seja campeão da Copa do Brasil. Beleza? Então, façamos a nossa parte hoje de secadores, infelizmente, né? O Palmeiras poderia estar no Mundial, no Intercontinental, ou seja, lá como vocês queiram chamar. Então, o Palmeiras poderia estar lá jogando hoje, mas, infelizmente, pipocou no final da temporada, fez maus jogos, e hoje a gente tem que assistir do sofá o Flamengo jogando, o Corinthians jogando, né? Infelizmente, chegamos numa parte que a gente não vivia há bastante tempo, que era ver os outros times competindo enquanto o Palmeiras sai de férias, né? Perfeito? Falando um pouquinho agora sobre o mercado da bola do Palmeiras, tá? Algumas notícias aí que pintam, né? Especulações, obviamente, lembrando que não tem nada oficial, não tem nada proposta real na mesa, tá? São apenas especulações, são nomes que pintam tanto para entrar no Palmeiras quanto para sair do Palmeiras, tá? Então vamos começar com a sondagem do Botafogo ao Aníbal Moreno e ao Rafael Veiga. Rafael Veiga que também recebeu sondagens do Grêmio, né? Então o Botafogo, né, se mostrou interessado em Aníbal Moreno e Rafael Veiga para o ano de 2026, certo? Aníbal Moreno que fez uma temporada desastrosa, não foi ruim, foi desastrosa no ano de 2025. No ano 2024 ele entrou, fez bons jogos. Em 2025 ele ainda teve lampejos de Aníbal Moreno de 2024 no Mundial de Clubes, fez bons jogos no Mundial, mas infelizmente nos jogos decisivos ele passocou. Passocou contra Flamengo, passocou contra Corinthians, principalmente contra Corinthians, né? Quando ele faz aquela cagada que ele, né, é expulso com 5 minutos de jogo num lance totalmente desnecessário. Então, Aníbal Moreno, para mim, pelo ano que ele fez de 2025, que ele pegue as coisinhas dele e vá. Tá? Obrigado pelo tempo que ele, né, prestou serviço ao clube, mas foi um serviço bem mal prestado, principalmente nesse ano.
Rafael Veiga é um grande ídolo do clube, eu acho que ele é um cara que pode contribuir muito, mas que fisicamente não está bem. Deu declarações recentes que ano de 2026 vai ser um bom ano para ele, que ele vai se cuidar e que ele vai dar a volta por cima. Então é um cara que eu gosto, é um cara que eu acho que tem muito a agregar, é um cara que é torcedor do Palmeiras e, sobretudo, a gente sabe que ele tem bola para entregar. A gente sabe que o Rafael Veiga, bem fisicamente, tem muito a entregar para o Palmeiras. Eu acho que é um cara que a gente pode querer no Palmeiras da forma que a gente queria o Dudu, na época que o Dudu estava para sair, aquela história de Cruzeiro e tal, e que muita gente falava assim, pô, o Dudu não pode sair do Palmeiras. Eu acho que o Veiga tem que ter essa mesma grandeza que o Dudu teve, tá? Então, acho que o Veiga ainda tem muito a contribuir para o Palmeiras. Eu gostaria que ele ficasse. Beleza? Mas para jogar bola, né, Veiga? Porque esse ano foi um ano deplorável. Continuando aqui, falando um pouco mais do mercado da bola do Palmeiras, nós temos aí nomes especulados no Palmeiras, né? Bons nomes, agora vamos ver se o Palmeiras de fato vai atrás desses nomes e o que vai suceder. John Arias é um dos nomes especulados. Eu acompanho muito a mídia palestrina, eu vivo falando com vocês aqui, nós temos excelentes mídias alternativas, nós temos, não importa o que digam, nós temos o Facincani, nós temos o Massini, Paulo Massini, e tantos outros aí bons, né, na mídia alternativa do Palmeiras. Eu quis fazer esse canal justamente porque eu vi esses caras falando e eu falava, pô, cara, que maneiro fazer um trabalho, um trampo desse. Então eu também quero fazer, e é por isso que a gente está aqui trazendo notícias para vocês. Então, acompanhando o canal do Facincani, eles trouxeram a notícia de que John Arias está balançado com o interesse do Palmeiras. Tá? John Arias esse que, segundo, né, o canal do Facincani, mostrou, parece que o Wolverhampton, que é um time que está na zona de rebaixamento lá do campeonato inglês, está muito mal e já é um candidatíssimo a rebaixamento, né? Já topou liberar o John Arias, desde que eles não percam dinheiro na negociação, né? O John Arias que saiu recentemente para o Wolverhampton, John Arias que sonha com Copa do Mundo agora em 2026, tá? E, na verdade, nem sei se ele sonha, né? Porque a Venezuela classificou. John Arias. Isso aí. John Arias é colombiano. Eu tava confundindo ele aqui, achando que ele era venezuelano, mas não, da Colômbia. Então, o John Arias vai jogar Copa do Mundo sim, tá? Então, o John Arias que sonha com Copa do Mundo tem grandes possibilidades de jogar a Copa. Então, já demonstrou interesse em querer sair do Wolverhampton. O grande, porém, é que John Arias é um jogador de 28... John Arias é um jogador de 28 anos de idade, tá? E o Wolverhampton está querendo nele pelo menos 17 milhões de euros, segundo o canal do Felipe Facincani, certo? E aí o que acontece? Fora os 17 milhões de euros, eles podem querer uma bonificação de até 5 milhões de euros em metas, ou seja lá, as bonificações que eles quiserem, tá? Para trazer o John Arias, né? Então hoje não é uma negociação simples, é uma negociação cara por um jogador de 28 anos de idade, né? Então tem que pensar muito se vale a pena. Eu, particularmente, estou pouco me lascando se é um jogador caro. É um baita de um jogador e eu queria ele no Palmeiras, tá? Que fique claro. Mas ainda é tudo muito embrionário, ainda, né? Vamos ver. Lembrando que esse ano as negociações precisam ser adiantadas, tá? Porque o Campeonato Brasileiro se inicia no dia 28 de janeiro de 2026. O calendário do ano que vem é um calendário todo alterado, se atentem a isso. Então vocês vão ver aí Campeonato Paulista num dia, Campeonato Brasileiro no outro, Campeonato Paulista no dia, Libertadores no outro. Então vai ser uma loucura o calendário de 2026. Então, para o dia 28 de janeiro, os clubes já precisam estar, né, com os reforços para começar a ganhar pontos no Campeonato Brasileiro. E vai durar aí o ano todo. Beleza? Uma segunda notícia é sobre o Nino, zagueiro que hoje está no Zenit, da Rússia. Nino que tem um nome especulado também dentro do Palmeiras, mas que
fontes dizem que ele já tem um acerto verbal com o Fluminense, né? Se ele tem um acerto verbal com o Fluminense, mas é porque ele jogou no Fluminense. Eu acho que todo jogador tem seu preço. Eu acho que em jogador grande você tem que chegar pesado, fazer. Obviamente, ele teve muitos seus erros, mas um cara que era muito agressivo no mercado de trabalho era o Alexandre Matos, né? Então ele convencia jogador mesmo. Então a gente está numa fase que a gente precisa ter os melhores aqui com a gente, né? Então você tem que chegar pesado nesses caras, apresentar um projeto de futebol para eles, projeto esses que Palmeiras e Flamengo hoje podem apresentar um projeto muito maior para esses jogadores do que Fluminense, né, e outros times. A gente sabe que o poderio econômico de Flamengo e Palmeiras hoje é maior do que dos outros times, né? E que Palmeiras e Flamengo, sobretudo, são maiores vitrines para a seleção brasileira, né? Então o Nino, que com certeza é um cara que está sempre aí no radar da seleção, apesar dele não ter suas convocações, poderia sim, por que não, sonhar com uma seleção em 2026 e até ser convocado. Não acho que ele seja a prioridade na zaga da seleção brasileira, mas por que não apresentar um projeto para ele? Não é mesmo? Não tem nada certo com o Fluminense ainda, então é um nome que é ventilado. Na minha opinião, é um excelente nome, né? Então, se o Palmeiras, se a gente sonha hoje com o Nino, amanhã aparece com o Vitão, do Internacional, para mim seria uma grande frustração, né? A gente já viu aí que, né, alguns nomes não deram certo no Palmeiras esse ano, principalmente nomes de Mikael, Jefté, próprio Aníbal Moreno, que eu falei aqui agora há pouco. Então tem algumas contratações que devem ser prioridade, tá? E falando em prioridade, a minha prioridade, eu já disse isso alguns vídeos, algumas lives aí atrás, é um camisa 5 de peso. É um volante, primeiro volante de peso, tá? E teve nesses últimos dias agora o nome do Fabinho sendo ventilado no Palmeiras, tá? Porém, segundo a ESPN, o Palmeiras sondou, porém, o Palmeiras não irá avançar na contratação do Fabinho. Essas são informações do ESPN, tá? Que o Palmeiras tenta, porém não avança na contratação de Fabinho, ex-Liverpool, tá? O Fabinho, esses dias atrás eu estava falando que, para mim, a principal prioridade do Palmeiras, principal prioridade é complicado, né? Mas a prioridade do Palmeiras precisa ser o camisa 5. Tá? Eu acho que o que faltou muito esse ano foi um camisa 5 decente, aquele cara que vai coordenar o meio-campo, aquele cara que vai fazer o time jogar como o Felipe Melo fez, como o Danilo fez, como o Zé Rafael, que nem era um camisa 5, mas que foi, né, só recuando, e quando jogou de camisa 5 fez um baita trabalho também, fez, né? Então, eu acho que o Fabinho seria excepcional. Na ocasião eu falei do Casemiro, tá? O Casemiro que tem futuro indefinido aí com o Manchester United. E o Fabinho, né? Que cara, para mim seria incrível a contratação do Fabinho. Porque é um cara que tem muita bola, é um cara que é muito lúcido no meio de campo, é um cara que faz os times jogarem. A gente viu ele ter muito sucesso naquele timaço do Liverpool, né? Era um cara de confiança do Klopp. É um cara de liderança, alta estatura, então eu acho que seria um nome impecável para o time do Palmeiras. Naquela altura eu não lembrei do nome do Fabinho, tá? Então eu acho que seria um baita acerto da diretoria se conseguisse fechar com um cara desse tamanho, tá? Segundo a notícia da ESPN, eles falam que o Fabinho não tem interesse em retornar ao Palmeiras por um projeto de carreira futebolístico. O que, na minha visão, é um projeto ruim, considerando que hoje ele joga na Arábia Saudita, que é um futebol totalmente sem visibilidade. Em 2026 nós temos Copa do Mundo. Ele é um jogador que foi convocado recentemente para a seleção, né? Ou seja, ele está o tempo todo no radar da seleção, mesmo que esteja na Arábia Saudita. Porém, acredito eu que jogando no Palmeiras, né, um clube de maior expressão, de maior visibilidade para o futebol brasileiro, ele teria chances maiores de ser convocado hoje para a seleção brasileira, tá? Então, projeto futebolisticamente falando, eu acho que o Palmeiras seria um projeto muito melhor para o Fabinho do que jogar na Arábia Saudita. Agora, financeiramente falando, a gente sabe que o buraco é lá e mais embaixo, né? Os caras entram com muita grana, é muito dinheiro,
então a gente sabe que isso também pesa, né? Você que está aí, né, trabalhando, se o cara chega lá te pagando o dobro, né, às vezes a empresa é maravilhosa, sou super bem tratado, as pessoas me veem, mas tem um cara lá querendo pagar o dobro. Então a gente sabe que isso pesa, obviamente, no bolso do jogador. Beleza? Então seria uma baita contratação, mas a princípio, segundo a ESPN, o Palmeiras não avança nessa negociação. E por fim, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, a gente fala de Vitor Roque. Vitor Roque que já mandou o papo, já deu o papo, já falou que, ó, avisa a Leila Pereira, avisa meu empresário que eu fico. Eu não quero sair do Palmeiras, estou feliz aqui, quero ficar. Provavelmente é um jogador que está sonhando com seleção brasileira, ganhou prêmio agora recentemente do Brasileirão como melhor atacante do brasileiro. E está no radar da seleção, né? Foi convocado recentemente para o Ancelotti, entrou bem, sofreu um pênalti, né, que o Paquetá errou, né, no último jogo aí da seleção brasileira. E eu acredito que ele vai estar aí no radar da seleção, porque esse final de ano do Vitor Roque foi muito bom. É um moleque que trabalha muito, é muito brigador, tem qualidade, apesar de eu achar que com a bola nos pés ele ainda deixa algumas coisas falharem. Ele ainda não é aquele grande finalizador, ele tem algumas dificuldades com domínio de bola, algumas partes técnicas precisam ser lapidadas nele. É um moleque muito novo, mas que tem muito potencial, muito futuro pela frente. Beleza? Mas é isso. Se você ficou aqui até o final do vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e deixa aqui o seu palpite para os jogos de hoje. Beleza? Fechou? Então tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!